Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Sou o pastor Elvio, da Congregação Bom Jesus de Tupãssi, estado do Paraná, Congregação São Lucas também, no estado aqui do Paraná, município de Nova Aurora. É um grande prazer ter você em nossa companhia em mais essa edição do programa Crescendo em Cristo. 1 Timóteo capítulo 2 é o texto para a nossa reflexão no dia de hoje. 1 Timóteo capítulo de número 2, nos versos de 1 a 4, do segundo capítulo, portanto, de 1 Timóteo, nós encontramos os seguintes conselhos que o apóstolo dá ao jovem Timóteo. Ele diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Muito bem, então aqui nos versos de 1 a 4, depois de estabelecer de alguma forma as bases doutrinárias do ensino que Timóteo deveria desenvolver, o apóstolo agora ele traz algumas recomendações práticas. Ele fala da praxe, a ser praticada nas congregações, de algumas questões envolvendo a praxe. Aqui nos versos de 1 a 4, ele fala especialmente sobre a oração pública e exorta, pede então para que antes de qualquer coisa sejam feitas súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos aqueles que têm autoridade. E por que ele pede isso? Para que os cristãos possam levar uma vida tranquila, com piedade e honestidade. Trata-se de um pedido enfático, É como que uma obrigação, ou seja, antes de qualquer coisa, ore. Antes de qualquer coisa, ore. É uma exortação que vale para nós hoje também. E Paulo cita aqui, então, várias pessoas pelas quais se deve orar. Claro, todos os homens, sem exceção, todos os seres humanos devem ser objeto das orações dos cristãos, sejam eles convertidos ou não, amigos ou inimigos, mas dentre eles o apóstolo destaca as autoridades, reis e todos os que estão em autoridade, todos os que ocupam uma posição de poder, especialmente aqueles que constituem o governo civil. Os cristãos oram pelas necessidades de todos os seres humanos, e por isso não podem ignorar, claro, também as necessidades especiais do governo. Não importa a forma que esse governo possa ter. Cristãos devem pedir ao Senhor Deus por paz. Paz para a cidade, paz para o seu país, já que, por meio dela, eles também terão paz e liberdade de culto. Paulo está convicto de que se o governo fizer um adequado uso das várias funções que Deus deu, o resultado será que os cristãos também levarão uma vida tranquila e pacífica, com piedade e a correta adoração a Deus em verdadeira honestidade. Por isso, ele diz, façam intercessões, peçam a Deus. Aqui, nesse trecho, versos 1 a 4 de 1 Timóteo, fica evidente, portanto, que, na visão de Paulo, a religião cristã, confessada pelos crentes, deve encontrar a sua expressão prática na vida cotidiana. E para que Timóteo e todos os outros leitores da carta não negligenciem essa questão, o apóstolo chama a atenção para a razão maior para esse pedido. Diz ele, isso é bom e aceitável diante do nosso Salvador, Deus, que deseja que todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo aqui, então, explica o sentido que ele usa para o termo Salvador. Ou seja, Deus, Jesus, na condição de Salvador, deseja que todos, absolutamente todos os homens, os seres humanos, sejam salvos.
Não é meramente um desejo piedoso de Paulo, não, mas é a sua mais sincera vontade que os cristãos orem por todas as pessoas, porque esse é o desejo de Deus, acima de tudo, que cheguem ao conhecimento da verdade. Em outras palavras, todos os homens não devem apenas conhecer racionalmente informações objetivas a respeito da mensagem de salvação, mas é a vontade de Deus que todos os seres humanos venham a conhecer Cristo pessoalmente. Como diz Lutero, que Cristo seja Cristo para mim, Cristo para cada um individualmente. Enfim, que Cristo seja a verdade verdadeira para cada um de maneira muito particular e pessoal, e não apenas como um Salvador genérico, distante. Não. Paulo faz esse testemunho em outras cartas também. Ele diz que Cristo viva em mim, que Cristo viva em vocês. Assim, e só assim poderemos de fato conhecer a Deus, conhecer a Jesus como caminho, verdade e vida. E esse é o grande motivo porque Paulo deseja, espera e admoesta que os cristãos orem por todas as pessoas, especialmente pelas autoridades. Muito bem. O fato de que a vontade de Deus, a vontade graciosa de Deus para a salvação se estende para todas as pessoas, é tão importante que Paulo acrescenta um outro argumento, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida. Paulo está afirmando claramente aqui que a redenção em Cristo Jesus existe para todos os homens, para todas as pessoas, no mesmo grau. Ao se tornar verdadeiro homem, ao tomar sobre si o pecado, a culpa, o castigo, a morte e a condenação da humanidade, Cristo deu plena satisfação a todos os homens, como advogado e representante de todos nós. E Cristo agora pode se apresentar diante do Pai para a redenção da humanidade como advogado. Ao falar sobre esse assunto, Paulo vê aqui também uma oportunidade de apontar para a sua autoridade como apóstolo. Ele diz assim: eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. De fato, a obra da vida de Paulo foi ser um arauto do Senhor, de pregar o evangelho e o perdão. Diante de toda a oposição enfrentada no âmbito da sociedade da época, o apóstolo pode, agora com tranquilidade, aqui a Timóteo, asseverar que a sua mensagem é digna de toda confiança. Por isso, ele continua essa sua argumentação e retorna no verso 8, claramente fundamentando motivos para estimular a intercessão pelas outras pessoas. Ele diz assim: quero que em todos os lugares homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. O tom do apóstolo é aqui muito solene e enfático. Ele entrega a sua mensagem com base em sua autoridade apostólica. Os homens deveriam orar, deveriam se encarregar das orações em culto público. Essa é uma atribuição deles, dos homens. Em todos os lugares, tais orações devem ser oferecidas. Em qualquer lugar, não apenas num edifício particular, mas aonde a congregação estiver reunida para a adoração. As orações feitas desta forma são aceitáveis a Deus, mas devem ser feitas sem ódio e sem brigas, com confiança e fé que Deus pode e irá de fato atender. A partir do verso de número 9, o apóstolo discute outras questões também relacionadas à praxe, à prática do culto público. Ele considera, a partir do verso 9, especialmente o caso das mulheres. Se até aqui ele falou mais especialmente aos homens, a partir do verso 9 ele fala às mulheres. Ele diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas, usem roupas decentes e simples, que se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas
caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Parece que o trecho faz parte dos conselhos divinos que Paulo deu, não apenas às mulheres de Éfeso e das outras congregações cristãs, mas às mulheres cristãs de todos os tempos. Paulo mostra qual é a forma de conduta, qual comportamento o Senhor espera das mulheres na adoração pública, no culto. O manto, o vestido, enfim, com que aparecem em público, principalmente nos cultos religiosos, deveria ser, segundo Paulo, decente, modesto. Paulo tem em mente que as próprias vestimentas de uma mulher podem expressar a beleza da personalidade feminina, sem a necessidade de acentuar a sensualidade, de forma a desviar a atenção para o aspecto físico. O apóstolo cita, por exemplo, os penteados complicados, o exagero no uso de joias de todos os tipos, roupas caras, luxuosas e extravagantes, que chamam a atenção por sua ostentação, muitas vezes. Para Paulo, os luxuosos adornos, ornamentos, etc., não conduzem à dignidade de uma mulher cristã, especialmente no culto público, mas pertencem a uma outra esfera com que as mulheres cristãs não deveriam ter em comum. O adorno, antes, o melhor ornamento das mulheres cristãs e que deve distingui-las é a reverência para com Deus, que professam e evidenciam, né, essa fé que essas mulheres têm através das suas obras, de suas atitudes de serviço, de amor. Nos versos 11 a 15, uma proibição é acrescentada. Paulo entende como sendo algo definitivo. Percebam bem, verso 11 até o verso 15. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito, diz ele, que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filho se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Versos 11 a 15 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo certamente tinha algum motivo específico para repetir essa admoestação, que ele já havia feito aos Coríntios, por exemplo, lá no verso 33 e 35 do capítulo 14, que as mulheres devem receber instruções e participar ativamente dos serviços públicos, dos serviços religiosos, não resta nenhuma dúvida. As mulheres sempre foram e continuam sendo uma parte muito importante nas congregações. Isso indica, né, as várias menções das mulheres no Novo Testamento, muitas delas, inclusive, líderes religiosas, fundadoras de congregações. Mas, na visão de Paulo, o aprendizado das mulheres deveria acontecer em silêncio ou em tranquilidade, como seria talvez a mais correta tradução. Parece que Paulo se refere a possíveis interrupções, né, que talvez estivessem acontecendo. Interrupções nos sermões, nas discussões doutrinárias, em serviços públicos, talvez com perguntas ou comentários um pouco fora do contexto, feito por mulheres, não se sabe. De fato, essa é uma passagem bastante difícil de ser compreendida num contexto moderno como o nosso. Se Paulo se refere a um contexto específico do seu templo ou das congregações que Timóteo atenderia ou atendia, não é possível afirmar com certeza. O que Paulo faz, no entanto, é usar um argumento que remete à criação. Um argumento que remete à questão da queda em pecado. Ele diz que Adão foi criado primeiro e depois Eva. Não foi Adão quem foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. A prioridade da criação de Adão é, portanto, usada por Paulo como uma espécie de testemunho da ordem de Deus, de que o homem deve liderar, governar. E isso, segundo Paulo, em todos os tempos. Deus fez a mulher, segundo ele, como uma ajudadora do homem e, portanto, ela deveria ser submissa a ele nesse sentido. Como conseguinte, para Paulo, a mulher
permaneceria em sua função como mãe. E parece que Paulo está se precavendo aqui contra possíveis más compreensões a respeito dessa sua opinião, dessa sua ideia, dessas suas colocações a respeito da mulher. O apóstolo acrescenta o seguinte: a mulher será salva tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Paulo aqui assume o ponto de vista do senso comum, de que ter filhos em vez de ensinar em público, ou a direção dos negócios, é função, dever e privilégio e dignidade primária da mulher. Ele lembra a Timóteo e os seus leitores que havia outro aspecto na história de Gênesis, além da iniciativa da mulher naquele momento da queda em pecado. O lar, a família, a maternidade deveriam ser a atividade própria da mulher. Esta é, segundo o apóstolo, a principal vocação dela. Isso é algo que somente a mulher pode fazer, pois Deus lhe deu dons físicos e mentais para essa nobre e sublime missão. É verdade, podem parecer e de fato são duras as recomendações que Paulo dá aqui às mulheres, sobretudo se nós observarmos o argumento de Paulo relacionado à ordem da criação. Entretanto, o propósito do apóstolo me parece proteger as mulheres de qualquer acusação de má administração dos bens do Senhor ou da palavra de Deus. Já aos homens cabe essa responsabilidade, a de serem bons administradores das multiformes graças de Deus ou da palavra de Deus. Quero que em todos os lugares os homens orem, disse ele lá no verso de número 8. E em todos os lugares levantem mãos santas, em oração, sem ódio e sem brigas. Levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Muito bem, essa foi então a breve apresentação aqui do capítulo de número 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Em resumo, nesse capítulo, o apóstolo Paulo dá instruções referentes principalmente à prática religiosa em culto público. 2 temas são principalmente debatidos aqui. Ele inicia tratando da oração e da adoração, baseando as suas admoestações na universalidade da graça de Deus. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, a conhecer Cristo, como um Salvador pessoal. Por isso, a necessidade de oração por todas as pessoas. Esta é uma atividade que Paulo designa aos homens e deve ser realizada sem ódio e sem brigas. E num segundo momento, ainda falando da prática do culto público, Paulo instrui as mulheres cristãs quanto à sua posição no culto público, na igreja cristã. Ele aconselha de forma bastante veemente que, acima de tudo, elas sirvam ao Senhor em sua vocação de mães, com toda a modéstia, fidelidade e amor, e que os seus adornos, os seus enfeites, sejam as suas boas atitudes, os seus gestos de amor para com o próximo. Claro, isso vale para todos os cristãos, para todos nós. Muito bem, obrigado pela sua audiência ao programa Crescendo em Cristo. Nos despedimos aqui desejando a paz de Cristo a todos. Até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.